Aqui pela primeira vez, meu nome é deputado. Qualquer dúvida que eu ouvi, você seja bem-vindo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar os trabalhadores da casa, que vão ter o maior prazer em tirar essa dúvida, tá? Hoje nós vamos ter a nossa grande Ana Moretti, que vai falar sobre o tema pedido de interesse, da professora. Vamos fazer o debate do livro da Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel e Franciscano Xavier. O tema é Pai Nosso. Pai Nosso está em Jesus, foi Jesus que iniciou essa oração, a oração que nós conhecemos, é em Mateus capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe receberam emissões divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Diria-se que o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos de Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve continuar para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades, as aflições, os males, as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados do egoísmo e vitimismo. Todos os triunfos do fracasso, pelo mínimo Deus que escurece a terra, pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa própria casa. O erro de irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita a vida santificante. Sem amor a Deus e a humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos de propósito, Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, variavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Muito bem. Então vamos fazer a nossa oração. Convido a todos a juntar os nossos pensamentos, a mesma direção do nosso Pai, misericordioso, do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, dos mentores da nossa casa, agradecendo pela oportunidade dessa noite, do estudo, do esclarecimento, que traga muito conforto nos corações aflitos, nossos irmãos encarnados, que também estão conosco, aqueles que se encontram nos nomes das caixinhas de socorro, e a nós também precisamos de tanto esclarecimento para podermos aprender a caminhar junto a Ti, Senhor, nesse caminho que leva até Ti, do bem, do amor, da verdade e da justiça. Que a nossa irmã Ana Moretti possa ter as palavras abençoadas por nossos amigos espirituais, trazendo conforto a cada um de nós o entendimento necessário. Muito obrigado, Senhor, abençoe a nossa noite de estudo, fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, nossa palavra para a nossa querida Bíblia Ana Moretti. Boa noite, meus irmãos.
pedi e obtereis. Foi Jesus quem disse. Então quer dizer que tudo que a gente pedir em oração a gente vai receber? O que é preciso que a gente faça para que a nossa oração realmente tenha resultado? Para que esse obtereis realmente chegue? Jesus que falou, né? Está no Evangelho de Mateus. Se Jesus falou, está falado. Mas o que de fato é preciso? O que a gente precisa fazer para que a nossa prece, a nossa oração tenha eficácia? Kardec nos diz, né, pela doutrina, que com a prece a gente pode pedir, agradecer ou glorificar. E a gente é aconselhado a fazer as nossas preces sempre no silêncio, de preferência no quarto, quietinhos. Mas na verdade, o que é imperioso, o que é importante para uma prece, que a gente não precisa de nada na prece. Isso nos ensina a doutrina e Jesus falou isso nesse Evangelho de Mateus. A gente não precisa de formalidade, ninguém precisa falar com Jesus. Jesus veio por meio desta, lhe solicitar ajuda. Ninguém precisa falar de maneira formal numa oração. Ninguém precisa falar em voz alta. Ninguém precisa que o outro ouça. Ninguém precisa... Não existe fórmula. Existem características, circunstâncias que a gente tem que seguir. Quando perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que ela falava com Deus quando ela orava, o que a senhora fala com Deus, Madre, quando a senhora ora? Ela falou nada, eu só ouço. E aí perguntaram a ela, e o que Deus lhe fala? Ela falou nada, ele só ouve. Ou seja, não é preciso nem que a gente fale, porque na verdade a oração, a prece pode ser feita no silêncio do nosso pensamento. A gente tem que, na verdade, estar no silêncio do nosso coração. Agora, é claro, existem pessoas que se sentem mais à vontade fazendo suas preces numa igreja, numa casa de oração. Muitas pessoas se sentem melhor se ajoelharem, né? Porque vão mostrar a Deus submissão. Não há problema nenhum nisso. Não há problema na forma como a gente se sente bem orando. A questão é a sinceridade do nosso coração. Então, quando Jesus disse, pedi e obtereis, Jesus queria dizer que quando a gente pede com sinceridade, quando a gente pede com humildade, a gente é atendido. Agora, não adianta também as palavras que saem da boca para fora. Palavras que saem da boca para fora são palavras jogadas ao vento, sem nenhum resultado. Fizeram um estudo, foi um estudo científico, com 3 grupos de religiosos. Pegaram um grupo de freiras enclausuradas, aquelas freiras que passam o dia inteiro rezando. Pegaram um grupo de evangélicos e um grupo de budistas. E não há nada pessoal contra a oração de evangélicos, tá, gente? Isso foi um estudo científico. Porque eles queriam ver se existe alguma modificação no nosso cérebro durante a nossa oração. E eles chegaram à conclusão que sim, que aquele grupo de freiras enclausuradas, quando fazia suas preces, tinha uma modificação cerebral absolutamente impressionante, porque elas tinham uma modificação fisiológica no cérebro. Isso até tem da caridade também. Fizeram também um teste com quem faz caridade. Fizeram um exame de sangue antes, um exame de sangue depois. As pessoas saíram para distribuir a sopa para os moradores de rua, fizeram um exame de sangue antes. Quando voltaram, o resultado do exame de sangue mostrava que as células de defesa do corpo tinham crescido de forma impressionante. Existia uma modificação celular. E na questão da oração, das freiras enclausuradas, tinha essa modificação fisiológica no cérebro. Eles fizeram exames de imagem. Para os budistas, para o grupo de budistas, alguns tiveram modificação, outros não. E os evangélicos não tiveram nenhuma modificação. Muito provavelmente aqueles que
estavam passando aqui pelo teste acharam que poderiam simplesmente falar alto, falar bonito, mas não estavam falando com o coração. Quando a gente fala com o coração, com simplicidade, com humildade, acontece essa, quando a gente fala com fé, né? Acontece essa modificação fisiológica. E porque, na verdade, Deus sabe tudo o que a gente precisa, né? A gente não precisa dizer para Deus o que a gente necessita. Deus sabe tudo. Deus, a gente, na programação reencarnatória que a gente faz, a gente já sabe até pelas provas e pelas expiações que nós vamos passar. Então, se nós já sabemos porque programamos, que dirá Jesus, Deus. Mas quando a gente faz a oração, quando a gente faz a prece, o que de fato acontece? Porque o que é a prece? O que é a oração? É a conexão da criatura com o Criador. Não importa se a nossa prece está sendo direcionada a Deus, a Jesus, a Maria, aos benfeitores, para quem é católico, se está endereçando suas orações para os santos de sua devoção, não importa. Mas o momento da oração é a conexão da criatura com o Criador, invariavelmente. Então ela não precisa de frases feitas, ela não precisa ser formal. Eu posso simplesmente orar com o pensamento. Se eu estiver orando com o coração, a oração já tem eficácia. Mas quantas vezes na nossa vida a gente ora e tem a impressão de que não foi atendido? Quantas vezes a gente já passou por isso? Às vezes por um problema, por uma situação de saúde. Para quantas pessoas a gente já orou, já pediu e efetivamente não viu o resultado? Quantas vezes na vida da gente a gente se sentiu assim, poxa, não fui ouvido? Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, passei por uma situação, uma conhecida da minha tia, que a filhinha dela, a única filha, tinha leucemia. A menina teve leucemia dos 6 anos aos 15. Então, nesses 9 anos de luta contra a leucemia, ela viveu no hospital a maior parte do tempo, praticamente não teve infância, o começo da adolescência também não. E nesses 9 anos, a mãe tentou de tudo para engravidar, para que o filho, de repente, pudesse ser compatível, né? Tivesse uma medula compatível. Elas tentavam o transplante e ela, paralelo a isso, ela tentava engravidar para ter uma chance para a filha. Quando a menina fez 15 anos, finalmente a mãe engravidou. Eram muitas orações, finalmente a mãe engravidou. E ao mesmo tempo ela conseguiu uma medula vinda da Alemanha. Nossa, mas foi festa da família. Existia uma chance de ouro para a menina. E a menina fez o transplante. E a medula não pegou. Aí a mãe, grávida de 6 meses, deitada no banquinho, porque a mãe não foi em casa nem para tomar banho, ficou todo o tempo com a filha no hospital, grávida de 6 meses, deitada no banquinho. E aí eu me envolvi com aquela mãe de tal forma que eu rezava pela recuperação da menina, mas com fervor, com uma fé. Eu acreditava tanto na cura daquela menina, e era tão grave, eu acho que só eu e a mãe acreditávamos naquela cura. Mas a minha fé era tão grande que a Thaisa, eu nem a conheci, né? Não conhecia. Mas a minha fé era tão grande, eu orava a Deus como se aquela menina fosse minha filha. Eu me ajoelhava, eu nem tenho esse costume, né? Eu nunca fui católica, sou espírita desde criança, mas eu me ajoelhava porque eu queria implorar a Deus, porque eu tinha muita dó daquela mãe. O pai sequer conseguia ir visitar, não conseguia ver a filha naquela situação. Passaram-se uns dias, acho que um mês talvez, a tia me ligou. Falou, Ana, a Thaisa fez a viagem. Eu acreditava tanto na cura que eu pensei, a viagem, ela mudou de hospital, ela foi para outro país? Não entendi. Falei, ela viajou para onde? Ela falou, ela morreu. Quando ela falou, ela morreu, eu fico arrepiada até hoje de falar nisso. Ela falou, ela morreu? Eu falei, como assim ela morreu? Que Deus é esse? Eu pedi com tanta fé, eu acreditei
Falei, o que tem que ser não adianta rezar, não adianta pedir, porque se adiantasse essa menina estava viva, não adiantou nada, tanta oração, eram correntes e correntes de oração por aquela menina, o que adiantou? Nada. E aí o senhor que trabalhava comigo, me vendo naquela revolta, né, eu cheguei ao ponto da revolta, não aceitava. No enterro, o pai não conseguiu ir, era a mãe aos prantos de um lado e aos prantos do outro. Uma vergonha. Quem me olhava e falava, essa menina nem conheceu, mas eu me envolvi emocionalmente com ela. Então o senhor que trabalhava comigo falou, Ana, quem disse que a oração não teve eficácia? Eu falei, teve, ela morreu, que eficácia que teve? Ele falou, por quanto era e por quanto ficou? Quem é que pode saber disso? Quanto sofrimento ainda tinha para essa menina? Os pais, quanto era que ela tinha que resgatar e quanto que ficou por menos de tanta oração, de tanto pedido. Aí eu comecei a pensar de outra forma. E aí ele me deu um livro da vida de São Lucas. Lucas, o apóstolo de Jesus. Lucas foi um dos apóstolos que não conheceu Jesus. Todo o evangelho de Lucas foi ditado por Maria. Por isso que o Evangelho de Lucas fala da infância de Jesus, porque foi Maria quem narrou a vida de Jesus para Lucas fazer o Evangelho dele. E aí ele me deu um livro chamado Lucas, médico dos homens, médico das almas. Jesus é o médico dos médicos, e Lucas o médico dos homens e o médico das almas. E a história de Lucas tinha muita coisa parecida com dessa menina, porque São Lucas era filho de uma escrava liberta. E o dono dessa escrava, o dono se apaixonou pela mãe dele, mas não podiam se casar por questões sociais, Ela era uma escrava liberta, ele era um senhor, de casta e tudo. Então eles não se casaram, mas ele era apaixonado pela mãe de Lucas, que se chamava Lucana. Por conta dessa paixão, ele deixou que Lucas crescesse junto com a única filha dele. Então eles cresceram como irmãos, estudaram juntos. E quando essa menina tinha 15 anos, ela teve leucemia. Imagina, lá no tempo de Jesus, Porque Lucas foi contemporâneo de Jesus. Ela teve leucemia. Hoje a gente sabe que a cura para qualquer câncer, ela é real. Eu tenho até o caso de um grande amigo que teve 7 tumores no cérebro em março do ano passado, tumores malignos, 7 no cérebro e um tumor primário no mediastino. Então era dado assim como impossível a cura, porque os tumores eram em lugares muito difícil acesso, que se conseguissem poderia causar um dano maior de visão, de cognitivo, de tudo, enfim. E ele, essa semana, recebeu resultados que ele está curado. Então hoje a gente sabe que existe cura, mas naquela época, é claro que a cura vai associada a uma série de situações, do merecimento, enfim, de toda uma história. Mas a gente sabe que naquela época a medicina ainda estava bem diferente do que está hoje, Então, mas Lucas tinha uma fé em Deus enorme. Claro, ele já ia ser apóstolo de Jesus. Esse espírito já era um espírito grande, Ele era filho de escravos, mas não tem nada a ver a condição social dele com a condição moral e intelectual. Então, quando a menina teve a leucemia, ele pediu muito a Deus que ela se curasse. E ele tinha, porque a fé é nata em nós, A fé, a gente nasce com a fé. A gente já traz a fé do que a gente viveu. E a gente vai aprimorando a nossa fé à medida que a gente vai encarnando. Então ele já trazia a fé de um espírito grande, um apóstolo de Jesus, não é qualquer espírito. Ele rezou muito e ele tinha muita confiança, assim como eu tinha na Thalisinha, na cura da Thaisa, e a menina morreu também. Quando a menina morreu, ele sentiu, dadas as devidas proporções, porque quem sou eu perto de Lucas, mas ele também sentiu raiva. Ele falou: que Deus é esse que mandou a doença para uma filha única, filha de um homem tão bom, tão generoso? E ele jurou que ele ia estudar a medicina
Deus mandasse a doença, ele ia dar a saúde. Então o pai dela fez ele estudar a medicina e ele estudou com esse propósito: quando Deus for ruim, que mandar a doença, eu vou curar a pessoa. E ele começou a fazer curas atribuindo a medicina, mas não era. Ele já era um médium, já era um espírito grande, e ele fazia pela mediunidade que tinha, pela fé que tinha, apesar de abalada. E esse pai da menina, a esposa dele engravidou. E aí foi aquela, não que um filho substitua outro, né? Nunca, jamais. Mas era um alento ali naquele deserto, né? Era um sopro ali para os pais. Só que na hora do parto, o pai da menina chamou o Lucas e falou: pelo amor de Deus, salva a minha mulher. Porque Lucas tinha que escolher salvar a criança ou salvar a mulher. O marido falou: salve a minha esposa. E ele não conseguiu salvar. E o neném nasceu. Aí ele pegou o neném, aí ele excomungou Deus mesmo. Falou: pô, já levou a outra filha, agora leva a esposa. E ainda leva o nenenzinho. E ele levantava o nenenzinho e de repente o nenenzinho chorou. O nenenzinho sobreviveu. E ele começou a andar. Bom, depois que a esposa morreu, o pai resolveu, esse pai da menina resolveu se casar com a mãe de Lucas, que nessa ocasião já estava viúva do pai de Lucas, de Lucano, né? O nome dele era Lucano. E aí, como ele casou com a mãe de Lucas, ele deu a Lucas um anel que representava a nobreza. Então, São Lucas podia entrar em qualquer lugar, que ele era muito bem visto e ele mandava onde ele entrava. Então, ele começou a andar pelas ruas procurando os doentes, né? Aqueles para quem Deus mandava o sofrimento. Um dia ele estava passando e viu um cavalo ser açoitado junto com um escravo, porque eles não estavam conseguindo carregar o peso que estava na carroça. Então eles apanharam, aí Lucas mostrou o anel e falou: quero comprar o escravo e o cavalo. E levou os dois muito ruins para casa, falou para o escravo: a partir de hoje você será meu secretário. Uns dias depois, uma mulher que tinha traído o marido, estava grávida, procurou Lucas para que ele fizesse um aborto nela, para o marido não descobrir a traição. Na verdade, o marido sabia que ela estava grávida, mas achava que era dele. E ela tinha medo de ser descoberta depois, falou: quero fazer um aborto, não quero filho de uma traição. E foi até Lucas e ele falou: jamais, eu não vou fazer isso, eu não vou matar uma vida. Ela ficou com tanta raiva, procurou outro médico, fez o aborto e chegou em casa e falou assim: ó, fui lá naquele médico Lucas, Lucano, doutor Lucano, e ele me fez perder o neném. Bom, o marido ficou odioso, mandou que os guardas fossem até a casa de Lucas, quebrassem tudo e dessem uma surra em São Lucas. Como São Lucas não estava em casa, quem apanhou foi o escravo, coitado. Além de apanhar, ainda furaram os olhos dele, deixaram ele cego. E aí São Lucas chegou e começou a pensar, aí fez o curativo, passou uma gase, né, um pano em volta dos olhos, falou: não tem problema, meu amigo, você a partir de hoje enxergará com meus olhos. Mas ele começou a perceber que não era bem Deus que mandava o sofrimento. Ele começou a ver que éramos nós, que não éramos tão bons assim. Aquela mulher traiu o marido, depois ela queria fazer um aborto, depois ela disse que ele tinha feito ela perder, e aí o homem manda dar uma surra no inocente, quebrar a casa de São Lucas. Ele começou a perceber. Aí ele andando pela rua, viu um leproso correndo, e naquela época, ainda hoje a hanseníase é contagiosa, né? Mas naquela época, como não tinham recursos, quem estava com lepra, que fosse de uma classe social melhorzinha, ia para uma cidade dos leprosos. Aqueles que não tinham boa classe social eram jogados nos navios, nos porões dos navios, e depois eram jogados no mar para morrerem afogados. Então os escravos, aqueles que cometiam pequenos delitos, e as pessoas que não tinham dinheiro e contraíam a lepra, iam para esses porões dos navios e depois eram jogados em alto mar.
e jogava todo mundo que estava lá no porão dos navios. Quando amanhecia o dia, as pessoas com lepra estavam curadas. E ele falava assim, mas como? Eu só botei ópio. Ele não entendia. Quando ele tirou as vendas do escravo, o escravo estava enxergando, mesmo tendo tido os 2 olhos furados. Ele não sabia, mas ele tinha o dom da cura. Ele era um médium de cura. Mas com tudo isso, um dia ele viu um leproso passar correndo e os guardas virem atrás. O senhor viu aí o leproso que passou e a esposa passou correndo atrás? São Lucas falou, foi para lá. Na verdade, ele contou para o lado contrário, né? E aí ele foi atrás do casal para entender o que estava acontecendo. E o rapaz estava com trapos, né, com roupas rasgadas, e falou, olha, eu sou médico e eu contraí a lepra atendendo os leprosos. E aí o Lucas falava assim, oh Deus, que Deus ruim, o homem ajudando os leprosos, contrai a lepra, né? Mas com a vivência dele com os homens, aí nos leprosos, nesse leproso, ele tirou a própria roupa, deu para o leproso vestir e falou, dá um tempinho aí e sai com a minha roupa que eles não virão atrás de você. Porque era fácil ver que ele era leproso porque ele estava cheio de trapos. E Lucas vestiu a roupa dele e foi embora. O homem e a mulher desmaiaram. Quando eles acordaram, eles já não tinham mais lepra. Mas com essa vivência dele, Lucas foi vendo que não era o Deus que mandava a doença. Não era Deus que mandava o sofrimento. Éramos nós. E é assim. Somos nós que buscamos o nosso sofrimento. Somos nós que buscamos as nossas provas. A nossa vida, o que a gente vive, é o que a gente faz. É o que a gente procura com o nosso pensamento. O pensamento é energia fluídica. Eu penso, eu já estou emitindo. Vocês tudo estão pensando assim, ela fala pra caramba, fala rápido demais, eu estou entendendo. Aí vocês têm que ter paciência, eu vim de longe, com boa vontade. Mas o pensamento é energia fluídica. Você pensou, você mandou, já está lá no universo. Então nós somos aquilo que nós mandamos. Emmanuel, por exemplo, diz que nós possuímos aquilo que nós damos. A gente pensa que dá o que possui, né? Aí eu possuo isso, então eu dou. Não, a gente possui aquilo que dá. Porque o que a gente dá, a gente recebe. Tudo, sentimento, maledicência, e tudo que envolve a caridade, tudo que eu mando para o universo, ele me devolve. Então quando eu tive uma amiga que me vem agora à cabeça, a Marinha, que já desencarnou, mas a bichinha sofreu tanto nessa encarnação. Ela tinha uma irmã que tinha esquizofrenia, que batia nela todo dia. A irmã era muito forte. Aí ela não aguentou um tempo, ela internou a irmã, que estava numa crise forte, engravidaram a irmã no hospital. Não bastasse isso, fizeram um aborto nela no hospital. Ela falou, não tem jeito, eu vou Conceição para casa. Aí a irmã batia nela todo dia, a mãe era doente, ela só tinha um filho e o filho tinha muitos problemas, porque Conceição acendia um cigarro ou outro, a casa só cheirava cigarro, a casa era suja, porque Conceição sujava tudo, enfim. Ela sofreu tanto e ainda tinha problema renal. Fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Eu falava para ela, Maria, eu sei quem você foi na outra encarnação. Você foi um daqueles guardas que chicoteou muito Jesus. Ela falou, só posso ter sido, porque eu sofro desde que eu nasci. Para mim, no meu entendimento, no que eu conheci Maria nessa encarnação, Maria não merecia passar por todo aquele sofrimento. Mas quem foi Maria em outra encarnação? O que aquele espírito fez para pedir para passar por tantas provações? É claro que às vezes a gente pede para adiantar a nossa evolução, né? Porque a gente pensa que aguenta, mas não aguenta. Maria não aguentava, mas mesmo assim ela era resiliente. Então nós somos fruto das nossas escolhas. Então quando é pedir e obtereis, como é que é isso? Eu vou pedir para Jesus e eu vou ser atendida no que eu pedir? O que precisa para eu ser atendida? Primeiro a gente tem que pensar que
até a página falou sobre isso. Nós temos necessidades e temos desejos. Por exemplo, eu tenho um desejo enorme de ganhar na Mega Sena. Aí eu posso pedir a Mega Sena eu queria muito fazer uma ONG para os animais. Mas eu posso pedir na prece para ganhar na Mega Sena? Eu posso pedir, mas tem alguma coerência eu pedir para ganhar na Mega Sena? Porque para a caridade eu não preciso ganhar na Mega Sena para fazer. Eu posso ajudar os animais de diversas formas. Às vezes, se eu não tenho dinheiro, eu posso ajudar de 1000 maneiras. Então, o que precisa para o pedir e obtereis? Eu posso, por exemplo, fazer prece para quem está doente no hospital? A minha prece vai chegar? O que é a prece? O que é a oração? Quando eu faço a oração, o que acontece? Eu abro o meu campo magnético para que os espíritos benfeitores, para os meus mentores, para os meus guias, para a minha família espiritual, eu abro no momento em que eu faço a prece. Se tem uma modificação fisiológica, significa que o meu cérebro está conectado com o alto, com os benfeitores. Aí eu faço uma prece. Eu abro o meu campo magnético para quê? Para receber intuições, coragens. Até tem na passagem desse capítulo, o homem que estava caído no deserto e sentia muita sede, não tinha forças para se levantar, e ele orou a Deus pedindo ajuda para ele se levantar, porque ele queria beber água, ele estava seco. E aí ele teve a intuição de fazer uma força, levantar e pegar determinado caminho. O homem material que não tem fé, quando chegasse lá na água, ia falar: nossa, como eu fui forte, né? Me levantei, eu peguei o caminho certo. O homem de fé ia agradecer a Deus a intuição que teve. Quantas vezes nós temos intuições e achamos que é tudo nosso? Surgiu da nossa memória, na nossa cabeça, no nosso pensamento. E na verdade foram intuições que a gente recebeu. Então o momento da oração é o momento em que os espíritos benfeitores nos dão coragem, serenidade, intuições, porque nós somos peritos, nós somos nesse estágio evolutivo que nós estamos, somos peritos em fazer um problema que é desse tamanho ser deste tamanho. E aquilo que a gente alimenta cresce. Se eu tenho um problema e eu alimento esse problema, ele vai crescer. Qual é a duração de um problema? Quanto tempo um problema tem na nossa vida? Qual é a expectativa? Para que serve o problema? Para que serve a doença, a dor? Para nos mostrar que alguma coisa está errada, que alguma escolha foi feita de forma equivocada. E qual é a duração dele? É o tempo que a gente quiser que ele tenha. Porque o problema, a dor, ela vem para nos ensinar. Aí há quem diga aí que o Espiritismo faz apologia ao sofrimento. Absolutamente. A gente pode aprender sem sofrer. E no tempo que nós estamos agora, principalmente, depois da vida de Jesus, com todos os livros sagrados, com o Espiritismo, com todo o entendimento que a gente pode ter, a gente não precisa sofrer para aprender, a gente pode aprender antes. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tentando pelo menos. Então, o tempo de duração do meu problema é o tempo que ele leva para me ensinar. Ah, mas o meu problema é financeiro. Da mesma forma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter educação financeira. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu tenho que me organizar para que eu não sofra. Acho que quase todo mundo sofre. Quem nasceu rico sofre cada dia. Eu sofro, não aprendi ainda. Mas assim, a gente pode ter educação financeira para não sofrer. Para que a gente vai gastar antes de ganhar? Para que a gente vai gastar? A gente sabe que não vai ter dinheiro para pagar cartão, mas a gente compra cartão. Porque, depois acho que aí depois vai sofrer. Aí vai botar culpa na vida? Vai achar que a oração não foi atendida? Não, a gente tem entendimento para saber que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha. Aí, não, meu problema é saúde. Problema de saúde foi você mesmo quem contraiu para você. Se não foi nessa ocasião, foi em outra. A gente sabe que a gente tem uma continuidade e que o nosso corpo espiritual, ele é o mesmo.
ele muda de formato, porque o perispírito ele tem o formato da encarnação que a gente está vivendo. Se a gente está desencarnado, ele normalmente tem da última encarnação. Mas ele é um corpo espiritual para todas as nossas existências. Então, se eu fiz alguma coisa de errado com o meu corpo em vida passada, o que explica, por exemplo, uma criança com câncer. Como é que a gente explica uma criança com câncer? Resultado de escolhas dela de outras ocasiões. Isso faz com que a gente se compadeça menos? Absolutamente. A gente sabe, por exemplo, a Turquia agora com a guerra. É karma coletivo. Aqueles espíritos combinaram que iam desencarnar dessa forma. Eles sabiam e eles precisam. A gente vai se compadecer menos? De forma nenhuma. Coitados daqueles espíritos que precisaram passar por isso, porque é muito triste. Imagina você desencarnar e deixar seus filhos pequenos na orfandade, num problema sério que agora eles vão enfrentar depois do terremoto, né? Problema social, financeiro. Então, os nossos problemas todos, inclusive os problemas físicos, eles são frutos das nossas escolhas. Ah, mas eu posso melhorar? Se eu orar, está lá na minha programação reencarnatória que eu vou passar por um problema sério de saúde, como esse meu amigo João passou, um câncer no cérebro e no mediastino. Ah, mas se eu orar muito, se eu pedir muito, eu posso obter a cura? Eu posso reverter a minha situação? Depende. Vai depender do quê? Chico Xavier conta no livro, eu acho até que eu já contei essa história aqui em alguma das minhas palestras, que eu acho fabulosa. Porque eu me pego nela, né? Ela dá um alento, uma força. Que um homem, ele, na época dos escravos ainda, a esposa dele não podia ter filhos. Então ele adotou um rapaz. E ele, a gente sabe que o acaso não existe, e que é claro que aquele espírito que ele adotou tinha uma relação espiritual com ele. Ninguém está na vida de ninguém por acaso. Ninguém entra na vida de ninguém por acaso. O acaso não existe definitivamente. E aí ele adotou aquele espírito e ele tinha muito amor pelo filho. E a esposa dele morreu quando o filho já era rapaz. E ele se casou novamente com uma moça bem mais jovem. E o filho e a moça se apaixonaram. Ele amava o filho dele. Ele não era um espírito ruim, ele era um espírito bom. Mas ele deixou que o ciúme, que o orgulho passassem à frente. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente deixa o ciúme passar à frente e a gente toma atitudes equivocadas, precipitadas, que não precisava ser daquele tamanho que eu estava falando. A gente é perito no problema ser desse tamanho e a gente inflar o problema, a gente alimentar. E tudo que a gente alimenta cresce. Então, ele era um homem bom, mas ele deixou o ciúme passar na frente, o orgulho. Como assim? O filho que eu criei, eu dei a ele uma oportunidade e ele vai me trair desta forma? O filho efetivamente não tinha traído, mas se apaixonou pela menina. Fazer o quê, né? E aí o que esse homem fez? Chamou 2 escravos dele e mandou atirar fogo. Falou, quando eles dormirem, coloca fogo no corpo. Quando meu filho dormir, você coloca fogo no corpo dele. Os escravos tinham a oportunidade de dizer não, mesmo que fossem para o tronco, que morressem, mas eles tinham a oportunidade, eles tiveram a oportunidade de dizer não, eu não vou fazer isso. Mas eles obedeceram e tacaram fogo no corpo do rapaz. E no momento em que o rapaz começou a pegar fogo, o pai já se arrependeu tremendamente. E ele se deitou e passou anos e anos numa depressão profunda até desencarnar. Na encarnação seguinte, quando foi feita a programação, a gente sabe que a gente vive leis de causas e efeitos, leis do retorno, aquilo que a gente falou ainda há pouco. Eu possuo aquilo que eu dou. E quando a gente tem uma expiação, o que são as expiações? Expiações são as nossas sentenças. Eu tive, por exemplo, um sobrinho que desencarnou, que era um amor de menino, desencarnou num assalto. Levou 7 tiros, o menino, a gente pensa assim, levou 7 tiros? Foi só um assalto?
Sim, ele levou 7 tiros e ele era um menino incapaz de matar uma mosca. Ele era um amor de menino. E ele desencarnou num assalto. Então, a gente pensa assim, mas como assim ele desencarnou num assalto? 7 tiros. Onde estava o anjo de guarda dele nessa hora? Onde estava Deus que me impediu? A gente sabe que aquilo ali era uma sentença. Em outra ocasião, muito provavelmente, é claro que o espiritismo não é uma ciência exata, de repente aconteceu para provas dos pais, existem várias circunstâncias, mas a princípio ele desencarnou porque em outra ocasião foi ele o assassino, porque a bala perdida não existe, o acaso não existe. Por exemplo, acabei de perder a esposa do meu primo agora por um erro médico, uma simples cirurgia, que eu nem vou falar qual é a cirurgia, porque pode ter alguém que operar essa parte, eu não vou falar, mas aí meu primo, mas não é possível, como pode? Gente, o acaso não existe. Aquele médico, se ele foi displicente, se ele fez de qualquer jeito, ele vai responder cedo ou tarde, mas ela precisava desencarnar, ponto, e isso não se discute, porque a gente só desencarna na data que a gente programou. Fora isso, só pelo suicídio direto ou indireto. No caso dela, não foi um suicídio, ela precisava operar. Ela desencarnou porque estava na hora de voltar para casa. Se assim não fosse, Deus não existiria de fato. A gente está aqui de bobeira estudando. Estamos perdendo a nossa noite de quarta-feira. Se assim não for, a gente tem uma linha tênue entre acreditar em Deus ou não. Se você acredita num Deus justo e bom, ela desencarnou porque assim tinha que ser. Não há outra forma. O meu sobrinho desencarnou porque assim tinha que ser. Então, se eu tenho uma expiação para passar, como era o caso desse homem, na programação reencarnatória dele, o que ficou definido? Que ele receberia os 2 escravos como filhos biológicos, que ele receberia o filho adotivo como filho, porque ele precisava resgatar, porque é claro que o filho morreu com mágoas, é claro que o filho morreu com raiva do pai, sabia da situação que estava passando. Então ele receberia os 3 como filhos, para ensinar as leis de amor para os 2 espíritos que tinham sido escravos, mas ele nasceria numa condição financeira absolutamente miserável. E ele nasceria com os braços, com feridas, chagas, que iam queimar muito, e ele não tinha recursos para tratar. Ele aceitou isso tudo. No final da vida, ele teria que morrer queimado, porque não é? Quem com ferro fere, com ferro será ferido? Não é a lei do retorno? Para a gente sanar uma expiação, a gente não precisa se retratar com quem a gente fez mal, se arrepender profundamente do que a gente fez e sentir o que a gente fez o outro sentir. Ele já tinha recebido como filho, amado muito, então ele se resolveu lá com quem ele fez mal. Ele já tinha se arrependido no momento em que o menino começou a pegar fogo. E ele ia morrer queimado para sentir no corpo o que ele fez o outro sentir. E assim é para nós. Esses ensinamentos vêm lá de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Foi sempre assim, de uma linguagem diferente, mas na lei de Italião, lá no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. E segue sendo assim. Tudo que a gente fizer o outro passar, a gente vai ter que passar igual. Bobagem nossa achar que não. Mas é assim. Então ele teria que morrer queimado. Só que o que acontece? O que Emmanuel diz pra gente? Quando a gente tem que passar por um problema sério na vida, seja por uma prova dura, ou seja por uma expiação, mas aí a espiritualidade que nos dá apoio, né? Porque ninguém, o pior dos espíritos nunca está sozinho. Nós sempre temos ajuda, nós sempre estamos com a espiritualidade ali para nos apoiar, senão a gente só erraria e só faria besteira e só sofreria. Não, nós temos um apoio. Então, quando a espiritualidade vem para nos apoiar, quando a gente tem um momento difícil para passar e nos
encontra trabalhando, fala assim, ó, suspende aí a prova, que ele não precisa mais passar por isso. E conta Chico que esse homem não morreu queimado. Ele não precisava mais passar por essa expiação de morrer queimado. Então, se eu orar, se eu pedir, não foi Jesus que disse? Pedi e obtereis? Se eu orar, se eu pedir muito, eu estou passando por um problema muito sério. Se eu pedir do fundo do meu coração, daquela forma que a gente falou no começo, com sinceridade, com humildade, no silêncio do nosso coração, se eu pedir, eu vou receber? Se eu estiver trabalhando no bem do outro, porque, gente, perfeito nós não somos. Nós erramos e vamos continuar errando. Então ninguém precisa achar, mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto, não adianta nem rezar porque não vou ser ouvido. Vamos ser ouvidos sim. Jesus falou, pedi e obtereis, batei que a porta se abrirá. E se a gente bater, a porta vai se abrir. A gente vai ser ouvido. Não necessariamente da forma como a gente está pedindo. Quantas pessoas pedem, por exemplo, o mal do outro? Quantas mulheres falam, pedindo a Deus para ele se separar da mulher dele, para ele ser meu, para eu ficar com ele? Ou então, tomara que fulano seja mandado embora para eu assumir o cargo dele. Uma oração dessa pode ser ouvida? É claro que não. É preciso que a gente tenha coerência naquilo que a gente está pedindo. Jesus diz que a gente precisa, inclusive, perdoar a quem a gente tem que perdoar antes de pedir, para que Deus também nos perdoe. Mas a gente sabe que a gente ainda não tem condições de perdoar totalmente, 100% ainda, que seja de extrema importância perdoar. Já fiz uma palestra aqui também sobre o perdão. A gente, quando perdoa, a gente quebra a algema, a gente se separa do problema. Se o outro não quiser perdoar a gente, o problema é dele, mas a gente tenta o perdão, a gente perdoa o outro que nos fez mal, para a gente se livrar desse problema. A gente quebra a algema e fica longe. Então, se eu pedir com o coração, mesmo que eu tenha errado, mas se eu pedir com sinceridade, se eu estiver trabalhando no bem, nos diz isso Emmanuel, porque a caridade, o amor cobre uma multidão de pecados, nos ensina isso o Espiritismo. Se eu estiver trabalhando no bem, muitas das minhas expiações, muitos dos meus problemas podem não acontecer. Está lá na minha programação para eu passar por um problema muito sério, mas eu rapidinho promovi lá um pouquinho da minha reforma íntima, estou trabalhando na caridade, estou tomando conta do meu pensamento. A gente não pode esquecer que o pensamento, ele é a chave de tudo. Não adianta a boca falar o que o coração não está sentindo. A gente tem que falar com o coração, com verdade. E quando a gente tem, isso é a fé. Quando a gente fala que a fé cura, que o pensamento cura, é isso. É você ter aquela sinceridade, acreditar. E aí eu peço, trabalho no bem e me faço merecedora. Eu vou acertar 100%? Não vou. Não tenhamos essa ilusão. A gente de vez em quando vai dar uma escorregada. Mas eu tenho consciência de que eu estou errando e quero me melhorar. Eu quero promover a minha reforma íntima. Então eu vou trabalhando isso em mim para que quando eu fizer a minha oração, eu possa ter resultado. Aí a gente pode orar por quem está doente, quem está no hospital? Sim, porque o nosso pensamento, ele chega onde quer que a gente queira que ele vá. Tem um estudo que fizeram na Universidade de Brasília. Eu gosto muito de falar desses estudos, porque como eles não são religiosos, não ficam tendenciosos, né? Porque, não, que a religião fez, não, eles são estudos científicos. Fizeram um estudo com pessoas internadas que recebiam orações mesmo sem saber, tá? Mesmo que o doente não soubesse. Por exemplo, o doente está em coma lá induzido, ele não sabe que estão orando por ele. O número de intercorrências para aqueles que sabidamente recebiam orações, que aí eles pegaram grupos que se dispuseram a orar pelos doentes que estavam lá, sabiam o nome, o leito que estavam, o número de intercorrências diminuía absurdamente, as pessoas saíam dos leitos
vezes, saiu do hospital muito mais rápido. Ah, todo mundo se curava? Não. Porque vamos voltar lá atrás na minha Taizinha lá atrás. Quem disse que ela não se curou? Claro que ela se curou. Hoje eu tenho entendimento que as orações tiveram sim eficácia, porque o sofrimento do corpo acabou. E uma vez que a doença que estava no perispírito, tanto estava no perispírito que começou aos 6 anos de idade, a doença que estava no perispírito acabou, porque ela saiu do perispírito, foi para o corpo, acabou ali. Ela vai para outra encarnação livre daquela doença. Ah, mas a gente queria ela viva. A vida não é aqui. A nossa vida é na espiritualidade. E quem disse que não teve eficácia? Sim, porque aí ela vai encarnar de novo e vai adiantando a evolução dela. Porque o desencarnar, ainda que nos doa, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para o espírito. Porque desencarnar é sair da prisão. Nós estamos, sinto muito dizer para vocês, nós estamos todos presos aqui. Estamos enclausurados. Nós estamos numa cadeia. Nós estamos todos presos. Ah, mas eu quero morrer. Claro que não. Porque eu sou material. Porque a minha natureza material ainda se sobrepõe à minha natureza espiritual, no estado evolutivo que eu estou. Mas desencarnar significa libertação, liberdade. A Thaisa se libertou, voltou para a espiritualidade, livre daquela doença que estava no perispírito dela, que por certo ela contraiu com escolhas equivocadas. Então a gente pode orar pelo outro. Aí o que acontece? A gente ora pelo outro que está doente. A gente faz a prece lá pelo outro. O que vai acontecer? Os espíritos benevolentes, os benfeitores, vão visitar este doente, vão lhe aplicar passes magnéticos que vão restabelecer o que puder ser restabelecido. Vão penetrar no pensamento que é curador, dando força, porque muitas pessoas desencarnam porque apertam o botãozinho do desistir. Eu vou desistir. Por exemplo, Divaldo fala que o diagnóstico de câncer, quando se dá o diagnóstico de câncer, já é 60% para a pessoa desencarnar, para a pessoa morrer. Por quê? Ah, não tem cura, câncer acabou. Aí vem um estudo que diz que quem tem Alzheimer e câncer, cura o câncer com facilidade, porque não alimenta a doença. Não sabe o que está passando, não está alimentando a doença. Então, os espíritos benfeitores vão até a pessoa que está doente, dando força, dando coragem para a pessoa se levantar. Porque, gente, tudo está no pensamento, na forma do nosso pensar, na força do nosso pensamento, na força com que a gente quer passar. O tempo de duração do nosso problema é o tempo que ele leva para nos ensinar. Ensinou lá a matemática financeira para não sofrer mais financeiramente? Acabou o problema. O meu está durando 100 anos, mas vai até a próxima encarnação, eu acho. Mas é a realidade, gente. É a realidade. O problema dura o tempo que ele leva para te ensinar. Você aprendeu, ele não tem mais função. Ele não tem mais razão de ser. Ah, mas o meu problema é com aquela minha amiga, com a minha prima. Gente, deixa a amiga que não está bacana para lá, reza por ela, ora por ela, os benfeitores pacificarem. E assim a gente vai vivendo melhor, porque a paz é uma conquista. E o pedir e obtereis, que foi dito por Jesus, ele realmente tem eficácia. Quando Jesus disse, batei que a porta se abrirá, pode ser que o problema, que a solução do problema não esteja na soleira da porta. Você abriu a porta e pode ser que o problema não esteja ali logo que você abriu a porta. Mas quando você olha para frente e aceita as intuições, aceita o que a espiritualidade está te pedindo, aceita a direção que os espíritos estão nos dando, através das intuições, às vezes até através de uma palestra. Quantas pessoas, às vezes, a gente, eu mesma já assisti palestra, falei, nossa, essa palestra era para mim, foi direcionada para mim. E como o acaso não existe, a gente escuta através de uma palestra, às vezes através de uma leitura, às vezes a página
Deus fala conosco dessa forma, pelas circunstâncias, pelas pessoas. Às vezes, uma pessoa que a gente nem conhece direito nos dá a lição que a gente precisa. Então, pode ser que a solução do nosso problema não esteja na soleira da porta, quando bateu, a porta abriu. Mas se a gente tiver perseverança, fé, acreditar que nós não fomos criados para o sofrimento. Ninguém foi, por exemplo, o suicida não vem com 33 anos você vai se suicidar. Claro que não, qual seria o sentido de vir, se ele vai se suicidar? Ninguém vem, nós não nascemos fadados ao sofrimento. Nós nascemos para o aprendizado, que pode ser antecipado ao nosso sofrimento. Quando a gente é rebeldinho e não quer aprender, aí não tem jeito, a gente vai sofrer mesmo. Mas quando a gente abre o nosso campo magnético, porque essa é a função da oração, abrir o nosso coração, a nossa energia, para que os benfeitores nos ajudem, quando a gente faz isso, a gente recebe a resposta. Pode não ser na soleira da porta, mas em algum momento nós vamos ver que a resposta veio. Então basta que a gente, no silêncio do nosso coração, da nossa humildade, da nossa simplicidade, da nossa fé em Jesus, Deus existe, a natureza está aí para provar, a perfeição da natureza, né? A cadeia alimentar, o sol, a chuva, tudo que acontece no universo, a perfeição do universo, está aí para nos mostrar que existe Deus. Além disso, Jesus se dirigia a Deus, e a vinda de Jesus é inquestionável. Jesus veio à Terra, e Jesus se dirigia a Deus, então esse Deus existe. E quando Jesus diz, pedi e obtereis, Jesus não estava jogando conversa fora, que Jesus não é o espírito disso. Ele estava dizendo para realmente nos encorajar a pedir e a gente esperar que a gente vá obter. E uma coisa muito importante, esse relógio já está me chamando, uma coisa muito importante, Jesus orava, Jesus fazia as preces dele. Se Jesus, na qualidade do Espírito que é, orava, nós vamos fazer o quê? Vamos nos recolher no silêncio do nosso coração, pedir, abrir a porta e esperar que a solução vai estar ali no caminho. Muita paz para todos. Obrigado, Ana. Temos a segunda parte, né, que é o momento do passe, pedindo a todos que fiquem em silêncio, concentração, para que cada um possa receber melhores energias, né? E, por favor, os pacientes se posicionem.
graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus pelos esclarecimentos que a nossa irmã trouxe essa noite sobre prece, oração, afetiva, com interesse, esclarecedora para todos. Possamos ter recebido aqui melhores bênçãos, melhores vibrações, as energias que equilibram a nossa mente, nosso coração. Possamos também distribuir com esses irmãos desencarnados que estão conosco nessa noite, cada um levando o melhor para si, aos nossos irmãos desencarnados cujos nomes se encontram nas caixinhas de socorro. Nosso agradecimento à nossa irmã pela palestra dessa noite, que todos nós tenhamos em nossas mentes, em nossos corações, reconfortados e mais esclarecidos, aprendendo cada vez mais esse caminho que é verdadeiro. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, que temos todos bom retorno às nossas áreas, permitindo, enquanto os que estão lá, essas vibrações que recebemos. Melhor de Deus, graças a Deus.